Agora eu converso com o secretário municipal de saúde da cidade de Guaratuba, Gabriel Modesto, através de uma videoconferência, que vai conversar com a gente sobre a situação do município de Guaratuba no combate à pandemia da Covid-19, a situação também do hospital que atende os primeiros casos, o primeiro atendimento aos casos de Covid-19, quando esse atendimento consegue ser na cidade de Guaratuba, às vezes precisa ser direcionado então aqui para o Hospital Regional do Litoral. Gabriel, muito bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Litoral de hoje. Eu quero que você traga então o cenário da pandemia da Covid-19 aí na cidade de Guaratuba. A situação é muito preocupante, né? Bom dia, bom dia. De fato, a gente vive uma situação crítica, né, com relação ao enfrentamento da pandemia. E a gente coloca que em 2020, no ano de 2020 inteiro, a gente conseguiu manter os casos sob controle e a gente conseguiu prestar atendimento a todos os pacientes, a gente conseguiu, tanto em casos leves quanto em casos moderados, em casos graves. Então, o paciente, ele apresentando qualquer sinal de agravamento, a gente já acolhia na nossa unidade de pronto-socorro e conseguia, quando esse paciente não conseguia manter-se estabilizado dentro da nossa unidade COVID, nós conseguimos transferência para hospitais aí de maior complexidade. E agora, nesse ano de 2021, a partir de março, a gente viveu uma explosão de casos no município. Eu acho que no Brasil inteiro houve essa explosão. O que nos coloca a atender um grande número de pacientes, ou seja, em março a gente atendeu um volume de pacientes maior do que em todo o ano de 2020. E isso nos colocou muito próximo do colapso. A gente teve momentos em que eu tinha minha unidade, hoje com 20 leitos, com 21, 22 pacientes internados. Nós tivemos momentos em que ficamos com nossos 8 leitos com respiradores, leitos com suporte ventilatório ocupados. E uma dificuldade incrível em encaminhar esses pacientes para leitos de UTI ou leitos de maior complexidade. Fizemos, então, com isso, ações junto com o município, junto com o comitê de crise, ações com medidas de restrição, e hoje a gente já começa a colher resultados dessas medidas. Então, a gente faz um panorama, um comparativo, há um mês atrás, onde, em 5 de março, nós tínhamos 67, a média móvel de 67 notificações por dia, que vem se acumulando em casos ativos. Desses, eram 24 casos positivos em média móvel, durante todos os dias. Isso causava uma pressão muito grande. Hoje, um mês depois do início dessas medidas restritivas, do início, né, da participação da população em atender a esse apelo de ficar em casa, esse apelo de se cuidar, a gente consegue observar que saiu de 67 a média móvel de notificados para 38 a média móvel de notificados. Saiu a média móvel de 24 casos confirmados por dia para 11 casos confirmados por dia. E ainda o que chama atenção é que lá, há um mês atrás, nós tínhamos 190 pessoas em investigação e hoje a gente conclui esse mês com 39 pessoas sendo investigadas. Então, um volume menor de pacientes, o que volta, né, a gente volta a ter aquele cenário e condição que nós tínhamos em 2020, em atender o paciente, em ter possibilidade de trabalhar com muito cuidado a questão do monitoramento, a questão do atendimento do paciente dentro da unidade de pronto-socorro e o encaminhamento. Ainda encontramos alguma dificuldade em fazer o encaminhamento desses pacientes. O Estado ainda está com uma taxa de ocupação elevadíssima, então 95% de ocupação hospitalar, mas nós já conseguimos sentir mais facilidade, frente ao que estávamos no começo dessa elevação de casos, em transferir esses pacientes. E é isso que a gente deseja. Eu acho que o trabalho da saúde, todo o trabalho do poder público envolvendo essas medidas restritivas, tanto do município, quanto dos outros municípios do litoral, quanto do Estado, é justamente para preservar essa capacidade de atender e dar condições, né? A gente tem aí a Covid, que é uma doença que não tem cura, mas existe aí todo um aparato médico, um aparato hospitalar, um aparato multidisciplinar para tentar mitigar e garantir chances de vida para esses pacientes. Gabriel, eu quero conversar com você também sobre essa situação, essa vergonha que aconteceu na cidade de Guaratuba, desse buzinaço em frente ao hospital. Mas antes, deixa eu fazer uma outra pergunta, que é referente ao futuro
da pandemia na cidade de Guaratuba. A gente viu aí várias medidas restritivas adotadas, medidas ainda mais restritivas. A tendência, na sua avaliação, é que Guaratuba mude um pouco o cenário da Covid-19 nesse mês de abril. No mês de março tivemos aí a Guaratuba como a cidade do litoral com maior taxa de letalidade, como Guaratuba figurando entre as maiores cidades com índice de contágio e também de letalidade da Covid-19 do Paraná. Então foi uma das cidades com maior índice de contágio de óbitos. Você acredita que para o mês de abril o cenário deve ser diferente graças a essas medidas adotadas no município? Veja, a gente teve durante a nossa temporada de verão um descuido. Eu acho que o verão, por ser convidativo, as pessoas por estarem na praia, essa pressão populacional que nós temos aqui, onde a gente recebe pessoas dos grandes centros, então a gente tem a proximidade com Joinville, essa facilidade de trânsito entre Guaratuba e Joinville, essa proximidade com Curitiba, esse afluxo grande de pessoas que vieram para Guaratuba, promoveram aí essa disseminação, essa aceleração do contágio. Então, a gente teve um número gigante de pacientes, e a gente observou aí que essa variante, os pacientes, diferente do que ocorria no ano passado, eles vieram já mais graves procurando o nosso serviço, e o que resultou, né, nesse grande número de pacientes, nesse grande número de óbitos, que muito nos entristece. Eu tenho fé, e a gente tem observado nos números, nas projeções, que a partir dessas medidas restritivas, em principal, a gente teve novamente na população aquele sentimento de pertencimento ao ser combatente da pandemia, né? Então, a gente vê a população novamente voltando a tomar os devidos cuidados, a gente vê novamente as pessoas com máscara na rua, a gente vê novamente as pessoas estando atentas a essas orientações. E isso nos faz pensar que a gente vai ter um mês de abril muito mais tranquilo com relação a março. Mas é preciso dizer, é preciso frisar para a população que se essas medidas não continuarem, a gente tem o risco sim, porque a gente observa que essa nova variante ela é muito mais contagiosa. Então, se não houver a continuidade dessas medidas que foram retomadas agora em março, a gente sai desse cenário mais tranquilo. É importante dizer que durante todo o ano e todo esse enfrentamento da pandemia, a gente teve muita parceria com o comércio. A gente recebeu todos os segmentos comerciais para construir o que são as medidas vigentes hoje. Então, a gente recebeu representantes da hotelaria, dos restaurantes, do comércio em geral. Muitas dessas reivindicações, elas foram objeto para a construção desse decreto. Então, a gente pensou em construir o decreto junto com o comerciante, de forma que essas medidas pudessem ser executadas pelos comerciantes. E, inclusive, no início dessa crise que a gente viveu em março, nós fizemos reunião do nosso comitê de crise, tendo vários segmentos presentes, inclusive com a SIG, né? A gente observou lá, inclusive, eles colocando esse clamor por fazermos uma barreira restritiva, esse clamor por intensificarmos e sermos mais rígidos nas medidas de fiscalização. E eu acho que de fato, essa parceria que a gente tem que levar a cabo dessa forma, em conjunto, porque não é só o poder público que está fazendo enfrentamento, né? Eu acho que todos os segmentos, eles são prejudicados por conta dessa pandemia e tem que trabalhar juntos. Então, eu tenho esperança, sim, de que a gente viva um mês de março mais tranquilo e que a gente consiga diminuir a letalidade desse vírus, mas sempre em parceria com a população, sempre em parceria com o comerciante. Gabriel, buzinaço em frente ao hospital. Eu nunca na minha vida imaginei que traria uma notícia dessas no Bom Dia Litoral ou em qualquer veículo aqui da TVCI, qualquer programa da casa. Buzinaço em frente ao hospital que atende pacientes com Covid-19 e que atende pacientes que precisam dessa urgência no serviço de saúde da cidade de Guaratuba. Qual o impacto dessa irresponsabilidade, dessa falta de empatia de algumas pessoas aí da cidade de Guaratuba? Qual o impacto desse buzinaço para as pessoas que estavam ou que estão ainda internadas no hospital aí na cidade de Guaratuba? Veja, eu acho bem bacana a tua fala, né, de que são algumas pessoas que trouxeram e apagaram totalmente a manifestação dos comerciantes. Eu coloquei assim que eu entendo, né, a angústia deles
de fato eles têm lá que ter a garantia do bom funcionamento do seu comércio, de fato eles têm que trazer a público as suas reivindicações, de fato eles têm que colocar na mesa para que a gente possa discutir e encontrar soluções conjuntas. E a gente sabendo que haveria essa carreata da SIG, né, saindo ali próximo ao hospital, nós fizemos o nosso manifesto, a gente fez de forma silenciosa, né, colocamos cartazes para que os comerciantes que estivessem passando na frente do hospital pudessem ver que aquilo tudo tinha um propósito, né, que aquelas medidas restritivas que de fato impactam na nossa economia, de fato impactam na vida do comerciante, do empresário, elas não foram em vão. Eu coloco aqui para você, né, a questão de como foi a evolução do começo dessas medidas restritivas, onde tínhamos lá um volume de 24 pacientes notificados em média móvel, para chegar agora em 11 casos em média móvel. Então, a ideia dos servidores da saúde era demonstrar isso. Foi uma carreata onde várias pessoas estiveram presentes e algumas delas, infelizmente, viram aquilo como... resolveram atacar aquelas pessoas que estavam fazendo essa manifestação silenciosa. Então eu digo, nós fizemos e nós respeitamos a manifestação deles, mas alguns, e eu não posso isso estender a todos os que estavam nessa manifestação, mas alguns, infelizmente, utilizaram-se desse momento para, de fato, fazer buzinaço. Houve algumas falas agressivas, gritos de fora comunismo. Teve uma pessoa que pediu para que a gente descesse do caixão, como se, né, a gente não estivesse ali tentando preservar vidas, dados de tratamento precoce, como se os nossos pacientes não recebessem tratamento, e assim, uma agressão ao fato de sermos servidores públicos. Isso foi o que mais me entristeceu em tudo isso. Não a manifestação em si, não esse levante do comércio em colocar, né, na mesa de discussão as suas prioridades, mas esses ataques eu acho que foi o que entristeceu. Primeiro porque nós, enquanto servidores públicos, nós estamos nesse ato de servir, nós estamos buscando ajudar a população, nós estamos buscando trabalhar a vida, preservar a vida. E viver isso foi muito triste, tanto para mim, quanto para os profissionais que estavam lá também. A intenção não era essa, a intenção jamais é dividir, a intenção é sempre conversar, a intenção sempre é unir, porque a gente entende que não é só o poder público que vai dar conta dessa demanda da Covid. A gente precisa do poder público, a gente precisa do comerciante, a gente precisa da população, a gente precisa de que todas as pessoas trabalhem em conjunto. Então fica aqui o meu repúdio àquelas pessoas que não respeitaram, né, os outros profissionais que estavam lá também nesse manifesto silencioso, porque eles tiraram todo esse brilho que teria a manifestação dos comerciantes se não houvesse essa forma agressiva de agir. Eu preciso dizer que o servidor público, e não só o servidor da saúde, a gente teve todos os servidores do município envolvidos enquanto voluntários. Nós tivemos servidores públicos que saíram das suas casas nos feriados, na noite, na madrugada, para atuar nas barreiras sanitárias, para atuar na fiscalização da praia, para buscar em conjunto esses resultados que a gente começa a apresentar agora. Então, eu quero frisar e afirmar que nós não buscamos, nós não queremos, não é o nosso desejo trabalhar a divisão. Nós não somos contra o comércio não é contra a saúde, nós sabemos que não é, porque ele sempre foi parceiro, sempre esteve junto. Não é a vida contra a economia, não é a economia contra a saúde. A gente precisa ter e incorporar que tem que ser junto, que tem que ser caminhando junto, que não pode ter esse enfrentamento, que não pode ter essa hostilização dos servidores públicos, a hostilização desses serviços que estão lá para salvar vidas. Tanto que nós já temos, durante toda essa pandemia, foram mais de 8 mil pacientes em Guaratuba suspeitos, 3.700 deles confirmados, mas 2.800 já estão recuperados, né? Então, é esse número que a gente tem que valorizar, é esse número que a gente tem que buscar, e saber que enquanto Guaratuba, e Guaratuba a gente fala do servidor público, a gente fala do pequeno comerciante, do grande comerciante, da população em geral, a gente tem que valorizar os números bons, a gente tem que valorizar o fato de nós estarmos com mais de 3 mil pessoas já imunizadas e entender que é só quando toda a população, né, todo aquele grupo de risco estiver imunizado, que a gente conseguir atingir essa imunidade de rebanho, que a gente vai voltar a viver o normal. Até lá, a gente vai ter que se adaptar da forma como nós estamos fazendo.
Muitíssimo obrigado, Gabriel Modesto, secretário municipal de saúde da cidade de Guaratuba, conversando então com a gente aqui no Bom Dia Litoral. Um abraço e até uma próxima oportunidade, secretário. E aqui eu volto a deixar claro a impugnação, não, a revolta com essa situação na cidade de Guaratuba. Porque o comerciante ele tem todo o direito do mundo de manifestar. Inclusive, eu sou favorável a essa manifestação. Vivemos num país democrático. As pessoas podem expor os seus ideais. O problema é fazer isso em frente a um hospital, buzinando e atrapalhando o atendimento médico a pessoas que precisam desse atendimento e atrapalhando os pacientes e os profissionais de saúde. Então, infelizmente, hoje Guaratuba é destaque no cenário nacional por causa da irresponsabilidade de alguns manifestantes. Não foi a ampla maioria que fez buzinaço, muito pelo contrário. A maioria respeitou. O hospital respeitou os pacientes, respeitou os profissionais médicos. Mas, infelizmente, alguns poucos tiveram essa falta de sensibilidade, de empatia, de amor ao próximo e praticaram buzinaço em frente ao hospital. A gente espera que isso nunca mais aconteça, nem em Guaratuba e nem em nenhum outro local do mundo. Vamos fazer mais um rápido intervalo aqui no Bom Dia Litoral. Fica por aí, porque a gente ainda tem muita informação aqui no BDL dessa segunda-feira.